Salve, salve, pessoal! Vamos ver para informações? Esse é o objetivo do Ecoando nas escolas, ser uma ponte entre o universo dos esportes e a sala de aula, cara. Perfeito, prof. Roda a vinheta! Eu sou o Caio, apresentador desse episódio, e para tentar tirar todas as nossas dúvidas, ou as possíveis, eu tenho ao meu lado o professor Alê. Tudo certo, prof? Prazer, Caio. Prazer estar aqui, hein? E dessa vez, professor, a gente vai falar de outro esporte muito importante no Equar. Prof, na semana passada a gente falou das lutas, né? Que também eram esportes muito bem representados dentro do projeto Equar. Nessa semana não vai ser diferente. A gente vai falar do futebol, que está muito bem representado do projeto, está cheio de núcleo dentro do projeto, mas também está muito bem representado dentro da nossa sociedade. Mais do que bem representado, né, professor? Está enraizado dentro da nossa sociedade. Então a gente pode até dizer que o futebol dentro da sociedade brasileira é um fato social completo. Correto, prof? E o que seria fato social completo? Então, fato social completo, que também tem o nome de fato social total. Perfeito. Né? É um esquema simbólico que a partir dele dá para a gente entender um pouco da sociedade, da vida e de uma série de coisas. Envolve a linguística, a psicologia, a filosofia, a antropologia, ou seja, a partir do futebol, para dar para a gente, de certa forma, entender a sociedade, cara. Perfeito, prof. E até pelo que você disse, a gente pode dizer que o futebol transcende o aspecto do esporte, né? Verdade, e acaba cara. se tornando uma grande metáfora, né? Até por isso, a gente pode dizer que o futebol pode contar a história do nosso país. Correto, professor? Isso, né? A gente vai acabar sendo remetido às nossas origens, né? Correto. A gente tem como falar, de repente, das nossas etnias, a gente tem como falar do povo português, a gente tem que falar do negro que veio para cá escravizado, dos indígenas, ou seja, essa grande mistura, né? Que Darcy falou tanto no quesito mestiçagem, né? Hoje em dia a gente tem uma série de questões a respeito, mas essa mistura que compõe o nosso povo, né? Perfeito, prof. Até por isso, a gente vai montar uma super seleção, uma espetacular e miscigenada seleção, correto? Posso fazer a minha voz no locutor para falar a seleção aqui, professor? Se você não fizesse, eu ia falar, faz a voz de locutor. Perfeito, então vamos lá. No gol, Barbosa. Na lateral direita temos Carlos Alberto Torres. Na zaga, Domingos da Guia e Bellini. Na lateral esquerda, Nilton Santos. Para compor o meio-campo, a gente tem Didi e Fausto. Já no ataque, temos Garrincha, Leônidas da Silva, Friedenreich e ele, o maior de todos, Rei Pelé. Prof, a gente vai fazer uma linha cronológica para falar desses caras da seleção, mas antes disso a gente precisa falar de uma coisa importante também, que é a chegada do futebol ao Brasil. Já que em 1888, um paulista, Charles Miller, volta da Inglaterra com um livro de regras e uma bola na mão para disseminar esse esporte por aqui. Mesma data da abolição da escravidão, né? Sério, prof? É isso, né? E que foi um pleito e uma luta dos escravizados. Sim, sim. Ou seja, eles realmente queriam isso, mas quando a abolição da escravidão acontece, eles ficam ao léu, né? Tendo que se adaptar, né? Sim, sim. O que acontece? A gente, dando um salto um pouco maior na narrativa, a gente vai ter a proclamação da República. Sim. Logo em seguida, a gente vai ter a Velha República, que ela vai até 1930, que é uma república das oligarquias, muito ligada ao coronelismo. Opa. Vou repetir Saiu. isso. Coronelismo, correto? Isso. Muito ligada às oligarquias, Sim. que tem relação com coronelismo. Show. Beleza, quase que não sai. E então é a oligarquia que em seu significado traz a dimensão de governo para poucos. Você sabia disso, cara? Não sabia, prof. Interessante a gente saber disso, cara. Legal. E a gente dando mais um salto, a gente vai falar de toda a imigração, Sim. a gente vai falar dos japoneses, italianos, alemães que vieram para cá, e tem uma relação com o que você estava falando. Prof, você falou de Velha República, que fecha em 1930, né? Boa, cara. Mas a gente vai voltar 11 anos antes para falar do primeiro cara dessa seleção. Como a gente disse, é uma ordem cronológica, não está na ordem certa ali da escalação. A gente vai começar pelo Arthur Friedenreich. Você consegue falar, prof? Você de casa consegue falar Friedenreich? Friedenreich. É difícil, mas se você tiver dificuldade, basta chamar ele de Fried, que é para os mais íntimos. Fried. O Friedenreich, que com esse nome, parece ser um cara de fora, né? Ele na verdade, neto de alemães e filho de uma moça negra, de uma mulher negra. Então ele era um cara de olhos verdes e negro.
Nossa. Então é um cara realmente que mostra como a gente tem uma cultura miscigenada desde esse período, né? O Friedenreich fica muito conhecido. Ele é o primeiro cara de relevância nacional. A gente não vai dizer que ele é ídolo ainda, porque o futebol ainda não tinha essa enormidade como a gente tem hoje em dia. Então ele foi o cara de primeira relevância nacional por ter feito gol na final de 1919 da Copa Sul-Americana, entre Brasil e Uruguai. Ele faz um gol aos 49 do segundo tempo para conseguir um 1-0 e dar o primeiro título do Brasil em âmbitos internacionais, vamos dizer assim. É interessante dizer que nessa época o futebol era elitista, né? Sim, prof, mas o povo começa a se apossar, começa a legitimar esse esporte, né? E os negros começam a se destacar de certa forma, né? Os descendentes dos povos originários também. Perfeito. Ou seja, essa mistura começa a se dar no futebol, né? Uhum. A gente pode até dizer que o Friedenreich hoje não é um ídolo tão reconhecido, não só por causa do tempo que passou, que são mais de 100 anos, mas porque ele teve muito da cultura, dos feitos deles abafados pela história. Por quê, cara? Muito por conta de um acontecimento bem pesado, até, prof, que aconteceu na Copa Sul-Americana seguinte, onde o Brasil, eliminado precocemente, acabou sofrendo atos racistas. Onde foi, hein? Na Argentina, de jornais argentinos, e que, em vez de serem repudiados pelo então presidente da época, Epitácio Pessoa, foram, na verdade, transformados em algo totalmente desprezível, prof. Que, no caso, ele, somado à CDB, que é na antiga CBF, no caso, decidiram, na verdade, por ter vergonha do que aconteceu naquela época, fazer uma seleção só de brancos na Sul-Americana seguinte. Em vez de abraçar e acolher os seus jogadores, né? Eles acabaram legitimando esse racismo, cara. Foi isso? Esse foi o feito. Coisa triste, coisa cara. Bem surreal, triste mesmo, e que acabou fazendo com que o Friedenreich não fosse, talvez, tão ovacionado e admirado quanto ele deveria ser, professor. Uhum. Dando sequência, prof, a gente vai falar do volante desse time, o Fausto, que se destacou muito na primeira Copa do Mundo que o Brasil jogou, em 1930. Ele que foi tão destaque naquela época, ficou muito conhecido, muito elogiado pelos jornais locais, no caso do Uruguai, que ele acabou saindo daquela Copa do Vasco para o Barcelona, sendo o primeiro jogador brasileiro a jogar pelo Barcelona. Foi o Fausto que saiu de Codó e veio pro Vasco da Gama? Veio pro Rio para jogar no Vasco. Prof. Beleza, né? E toda essa relação de central, né, cara? E periferia, né, cara? Caramba, prof. Ou seja... Gostei da simbologia. Mandei isso, né? Porque o que acontece? Então é o êxodo rural. O êxodo rural é o processo de migração em massa da população do campo para as cidades. Um fenômeno muito comum e intenso durante todo o século passado, associado à busca de melhores oportunidades de trabalho e qualidade de vida. Migração interna é o deslocamento de pessoas dentro do mesmo país. A família de Fausto saiu de Codó, cidade do interior do Maranhão, região nordeste do Brasil, e foi para o Rio de Janeiro, região sudeste, então capital federal, na segunda década do século XX. A distância entre essas cidades é de mais de 2.000 quilômetros. A história da família de Fausto é igual a de milhares de outras famílias brasileiras. Né? Opa! Ele sai lá do campo e vem aqui para os grandes centros em busca do seu sonho, né, cara? Perfeito, prof. Logo depois, a gente tem as Copas de 34 e 38, onde 2 jogadores negros se destacam também. Domingos da Guia, que é um zagueiro muito talentoso, de muito recurso técnico, pai também de um dos jogadores mais famosos do Palmeiras, o Ademir da Guia. E depois, nesse mesmo período, a gente tem o Leônidas da Silva, que esse sim se tornou o primeiro grande ídolo nacional da época. Ele, além de ser inventor da bicicleta, foi autor de vários gols em Copas do Mundo pelo Brasil nesse período de 34 e 38 e ficou conhecido como Diamante Negro. Tem a ver com chocolate, o Diamante Negro? Perfeito, prof. Na verdade, o chocolate veio por causa dele. Não ele que teve o apelido por conta do chocolate. Ele praticamente inventou aquele chocolate, prof. Mas aí conta a história que você queria contar pra gente. Não, eu queria falar um pouco da década de 30, né? Sim. A gente, a nível mundial, tá vivendo o terceiro Reich. Aqui a gente tem em 34 a nova Constituição com Getúlio Vargas. Sim, sim. Né? Que foi importantíssimo. Né? Uhum. E depois a gente fala mais sobre a década de 40. Não, é importante você falar do terceiro Reich,
porque isso acaba acarretando uma parada de Copas do Mundo, que faz que a gente só volte em 1950. A Segunda Guerra Mundial paralisou o mundo inteiro e, obviamente, o futebol, né, professor? Então, Segunda Guerra que termina em 45, Isso. mas só 5 anos depois que volta a Copa, eu não sabia disso, cara. Professor. Porque eles tiveram que tentar se reorganizar. As destruições que acabaram complicando vários países da Europa tiveram que ser prioridade, né, para esses países se reestruturarem, o que fez com que os europeus só voltassem em Copas do Mundo em 1950, professor. Que interessante você me trazer isso, né? Esse é o papel da Ecoar, né? Ter essa relação horizontal, onde a gente aprende junto, o educador e educando, né? Perfeito, prof. Tamo junto, sempre. Bom, então a gente tem depois a primeira Copa pós-guerra, prof. Em 50, que é no Brasil, professor. Certo. A gente não falou de 40. Tem que falar de 40. A gente tem que falar de 40. 40 a gente estava no Estado Novo, né? 40 foi o auge do Estado Novo, que tinha à frente Getúlio Vargas com uma personalidade muito controversa, Sim. que foi bastante autoritário, mas também consolidou as leis do trabalho, né? Autoritarismo que a gente vai ver lá na frente depois de 64. Ele, que era muito populista, até por isso, foi um dos principais influenciadores para a construção do novo Maracanã. Novo Maracanã, não. O Maracanã. Porque o novo Maracanã foi muito tempo depois, né, prof? Mas o Maracanã em si foi um espaço importantíssimo para a realização daquela Copa. E naquela final o Brasil tava num momento muito, muito grande, assim, muito bem. Porque tô lembrando essa final, hein? É complicada. Mas essa acabou sendo uma parte triste da história do futebol brasileiro. Porque a gente perde para o Uruguai por 2-1 num jogo em que ficou complicada realmente a situação para o Brasil e que no final mesmo a culpa cai em cima do goleiro Barbosa, que era um importante jogador daquele time, jogador do Vasco até, e que acabou não falhando. Tem uma polêmica muito grande naquela época em relação a isso, mas acaba tomando um gol perto dos minutos finais, dando o bicampeonato para o Uruguai e deixando o Brasil novamente sem um título. Você atribui mais uma vez ao racismo de alguma forma, cara? Talvez, professor. Talvez não. Acho que sim. Muito, muito provável. Porque aquela época tinha muito da ideia de que o negro não conseguia ainda ter uma capacidade tanto psicológica quanto emocional de suportar momentos de pressão. Tanto que isso chega a ser reincidente em 54. Não que isso realmente aconteça, mas o discurso é reincidente em 54. Porque o Brasil cai nas quartas de final para a Hungria, num jogo muito físico, de muita pancadaria, onde os húngaros provocam bastante. E a Hungria, como um país majoritariamente de brancos, acaba naquela Copa também reforçando essa pauta, né, essa faceta preconceituosa que se dizia muito naquela época. Então a gente acaba vendo os jornais e os grandes intelectuais da época reforçando esse discurso, muito por conta disso, prof. Até uma coisa interessante, o que talvez quebre um pouco disso é o livro em 49 do Mário Filho, que é o Negro no Futebol, que acaba quebrando um pouco desse discurso. Mesmo assim, ele acaba se reforçando tempos depois. A gente ainda vivia, né? Aquela questão do embranquecimento, aquela questão higienista. Então é bastante difícil, né? Não tem como a gente não falar sobre isso, né, cara? Sim, é complicado. Mas, prof, todas as histórias têm altos e baixos, né? E o Brasil com o Brasil não foi diferente. Em 58 a gente tem, enfim, o nosso momento alto, que foi na Suécia, onde a gente ganha o nosso primeiro título de Copa do Mundo. E na nossa seleção tem 5 jogadores que participaram dessa Copa. A gente vai começar pelo Bellini, prof. Bellini, que foi o capitão daquele time, o cara que inventou o movimento de levantar a taça. Não se sabe o porquê, mas muita gente fala que até foi sem querer que ele fez isso. De repente foi cansaço, né? Talvez seja isso. E ele, prof, que era descendente de italianos, filho de imigrantes italianos, que reitera nessa parte de imigração, correto, professor? É verdade, né? Na Primeira República, entre 1889 e 1930, ingressaram no país mais de 3,5 milhões de estrangeiros. Estima-se que, em 1900, a população brasileira era pouco superior a 17 milhões e o número de estrangeiros que chegariam era igual ao do estado mais populoso, Minas Gerais. O país foi o terceiro das Américas a receber mais estrangeiros, atrás apenas dos Estados Unidos e Argentina. A imigração no Brasil foi caracterizada por uma inserção na economia rural, trabalho agrícola. A maioria foi para o interior e não para as grandes cidades. O estado de São Paulo foi a principal região de atração de imigrantes. Mais da metade dos estrangeiros entrados no país. A família de Bellini fez parte desse grupo. Foi morar em Itapira, cidade serrana, no interior paulista.
na época forte do ciclo do café. Então, dando sequência, prof, a gente tem o Nilton Santos na lateral esquerda, um dos maiores ídolos da história do Botafogo, e também um dos laterais esquerdos mais respeitados da história do futebol. Até conhecido, sabe como, prof? Enciclopédia do futebol, muito pela sua capacidade de raciocínio em campo. E ele era um jogador negro, ou seja, mais um que quebra aquele discurso idiota que o pessoal tinha, né, em Copas passadas. Outro que reforça que esse discurso era completamente besta é o Didi, um dos jogadores mais cerebrais daquele time e também um dos líderes daquele time. Tanto que na final de 58, onde o Brasil goleia a Suécia, a gente tem um momento bem baixo, que é quando o Brasil toma o primeiro gol. O Brasil toma 1-0 naquele jogo. E aí o Didi, vendo que o time fica cabisbaixo, vai até o gol, pega a bola, bota ela debaixo do braço e vai em cada jogador falando, olha, vamos dar sequência, galera, a gente consegue ganhar esse jogo. E não deu outra, prof. Em 10 minutos o Brasil tinha virado aquela partida. Para você ver o quão importante era o Didi naquele time. Depois do Didi, a gente tem o Garrincha, prof. Que também é muito importante para nossa fala da miscigenação, que ele é descendente de indígenas. O Garrincha é um dos maiores jogadores da história de futebol, outro jogador ídolo do Botafogo, vindo do futebol carioca, e um dos maiores dribladores da história do futebol brasileiro. Um cara que dá até um pouco da nossa cultura de malemolência no futebol, né, prof? É verdade, né? E o povo chamava ele de o anjo das pernas tortas. Perfeito, prof. Né, cara? E essa pulseira indígena, bonita, hein? Opa, maneiro. Bonita, né? Ele que era da tribo, descendente da tribo Funiô. Isso. Né? Que por sua vez, Funiô, muito provavelmente veio da tribo Cariri também. Eles falavam uma língua Iate, você sabia disso? Caramba, prof. Você tá mais estudado do que eu, prof. Eu que tenho que estudar e você tá mais preparado do que eu. Tamo junto. Mas é isso, prof, é isso. E o último cara que tava nessa seleção de 58, que tinha 17 anos naquela época, é o Pelé. Mas o Pelé a gente vai falar daqui a pouco, porque o Pelé, ele precisa ter... Ele não precisa de tanta apresentação, mas ele precisa de uma parte especial. Eu já ia falar aqui, de né? enciclopédia, já ia falar de dicionário. Depois. Calma, Depois. vamos. A gente vai... Depois não tanto, porque daqui de 58 a gente vai pra 70, prof. Tá, beleza. Que é onde a gente, na verdade, em 62, a gente tem o nosso bicampeonato, e em 62, não, perdão, 62, isso. Beleza. Depois a gente tem a Copa em 70. Show. Que, na verdade, tem 66 e aí tem 70. 66 a gente acaba perdendo, mas 70 a gente consegue o nosso tricampeonato. E com outros 2 jogadores que estão nessa seleção. Na verdade... Não é nosso tema aqui, mas é bom a gente salientar que é a época da ditadura militar, né? Ah, sim, com certeza. E aí, em 66 a gente acaba perdendo, e em 70 a gente consegue o nosso tricampeonato. Com 2 jogadores, um já citado, que é o Pelé, mas antes a gente tem o Capita, o Carlos Alberto Torres, que, óbvio, por ter esse apelido Capita, era outra representatividade de líder, um jogador negro que é considerado por todos daquela Copa de 70, talvez como a maior liderança que a seleção brasileira já teve. Um cara que realmente tem, dispensa apresentações e que, na final, acaba fazendo um dos gols mais históricos, talvez o mais antológico da história da seleção brasileira, que é uma jogada onde o Pelé participa dando uma assistência para ele e chega batendo de primeira. Todo aquele time tem uma jogada coletiva. E, na verdade, o time de 70 é um dos mais respeitados da história do futebol, não só nacional, mas mundial. E aí, prof, a gente tem ele, né? Pelé. Vamos falar de Pelé, né? Pode falar já? Porque tá na hora. É o último pra gente falar da nossa seleção e é o jogador, obviamente, mais importante desse time. Porque não só é a maior figura da história do Brasil, talvez, para muitos, do futebol a gente sabe que ele mas talvez da história do Brasil seja uma das maiores, não uma das maiores, mas a maior figura. E ele nessa Copa, prof, ele sai com 4 gols e 7 assistências. 7 assistências em um período de 6, 7 jogos. Ele é um jogador que se mostra completo naquela época. Além de chegar lá em 58 na final, marcar 2, 3 gols, agora eu não estou lembrado, você me desculpe, você de casa também, mas ele sai com, acho que se eu não me engano, 3 gols, fazendo isso com 17 anos de idade e quase 12 anos depois ele faz novamente um feito tão grande quanto esse, né, professor? Como você ia dizer, ele é o quê hoje em dia? Hoje em dia ele é verbete de dicionário. Perfeito. Né, cara? A gente que trabalha muito com a questão da consciência histórica e com a autoestima, né, dos nossos educandos, eu fico pensando, 17 anos de idade, né, com essa personalidade, né, e a gente que é um país que foi colonizado, né, teoricamente por reis, o negro que sempre sofreu preconceito, sendo visto aqui no Brasil, no mundo inteiro, como rei do futebol. Perfeito, prof. Muito grande feito do Rei Pelé, né? É verdade. Prof, eu só tenho uma observação, até vou levantar o dedo aqui como aluno, para a gente voltar rapidinho só na pauta do Maracanã.
Maracanã, como a gente disse, né, professor, tinha 200 mil pessoas com capacidade total, 10% da população do estado do Rio de Janeiro. Hoje, a gente tem uma situação bem diferente. A gente teve a reforma do novo Maracanã até para a Copa de 14, e aí a gente acabou tendo uma diminuição daquele espaço. Hoje a gente tem 70 mil pessoas só no Maracanã, para um espaço, para um estado que tem mais de 7 milhões de habitantes. Ou seja, a porcentagem que a gente fala diminuiu bastante, né, professor? Por que será que isso aconteceu, né? A gente teve um referencial lá de fora, né, cara? A gente teve umas diretrizes da FIFA. Sim. E a gente colocou esse padrão europeu aqui. A gente basicamente ressignificou um patrimônio histórico nacional. Acabou elitizando ele, né? Elitizou, né? Deixando preços mais caros. O preço dos ingressos caríssimo. É muito mais difícil você ter acesso ao Maracanã hoje em dia do que naquela época, né, prof? E acabou a geral, né, cara? Acabou a geral. Pra quem não sabe, a geral é o espaço que tinha mais democrático do Maracanã, onde tinha espaço para todos os tipos de pessoas, né, professor? É verdade. E a gente está sempre falando sobre o espaço público, né? Perfeito. Que o cidadão tem que estar dominando o espaço público. Uhum. Lá não era gratuito, mas eram valores baixos que realmente dava para qualquer... Era acessível, né, prof? É verdade, cara, é verdade. Isso mudou demais. Bom, professor, nesse episódio de hoje a gente falou de êxodo rural, de velha república, de novo espaço público e até também de migração. Isso. A gente começou lá falando de abolição, né? Perfeito. Na mesma época que aquele rapaz... Charles Miller chegou com a bolinha e com o livro de regras para falar do futebol. Aí eu lembro do fato social completo, cara. Né? Que a partir do futebol a gente pode começar a falar um pouco da história do Brasil, né? Perfeito. Então a gente falou então da abolição, a gente pulou um pouquinho, falou de república, a gente falou de velha república, a gente deu um salto e falou sobre o Estado Novo, né? Uhum. Falou sobre o êxodo rural e falou sobre imigração. Tu lembra mais de alguma coisa, Caio? Tem um negocinho que era pra gente falar, mas a gente vai falar no próximo episódio, que é sobre a Europa. Como a Europa recebeu miscigenação também, mas isso, como eu disse, fica para um próximo episódio. Boa. Hoje a gente só pede para que você deixe seu like, seu favorito, deixe também a sua inscrição aqui no canal e também divulga, se puder, você que é aluno do Projeto Equar, não esqueça de divulgar, curtir e também aproveitar os outros conteúdos aqui do canal. Prof, eu gostaria de te deixar um grande abraço para você. Muito de casa também. Obrigado a você. E bom, a gente se vê no próximo capítulo. Valeu, prof. Um abraço.